Fala galera, Porta Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. É o mini teste Vozes Verbais número 1, beleza? São 30, né? Tem algumas repetidas aqui, o Porta eu devia estar meio desorientado quando eu fiz, né? Mas eu creio que vai ajudar bastante a quem tem dificuldade com as vozes verbais, beleza? Vamos lá. No local, via-se muito sangue. O que esse C aqui é, Porta? Partícula passivadora. Aí a pessoa vai perguntar, por quê? Se eu digo que no local via-se muito sangue, é porque no local muito sangue era visto. Sempre que você fizesse a inversão, esse C é partícula passivadora. Aí é aquela velha história. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. O sujeito é simples. O núcleo é sangue. E se tem partícula passivadora, é voz passiva sintética ou pronominal. Beleza? Voz passiva sintética ou pronominal. Aí é número 2. O mecânico tinha consertado os defeitos daquele carro. Ó, se ele tinha consertado, tu vai falar, pô, o mecânico praticou a ação. Só que foi no passado, né? Ele tinha consertado. A voz já é ativa. Só que aqui, gente, eu gostaria que você olhasse o seguinte. Ter ou haver mais particípio do lado vai dar ativa. Perceba, o aluno tinha feito todas as tarefas. Ter ou haver mais particípio do lado vai dar voz ativa. Ah, Potter, eu poderia dizer que o aluno havia feito todas as tarefas. Sim. Ó, quando eu falei que eu estava um pouco desorientado, perceba que a 2 e a 4 são iguais. Ó. O mecânico tinha consertado os defeitos daquele carro. Ter ou haver mais particípio do lado é voz ativa. Vai até o 30, tá, pessoal? Ó, o público presente, que é o sujeito, havia aplaudido friamente o palestrante. Então, ele havia aplaudido, ele tinha aplaudido. Ter ou haver mais particípio do lado é voz ativa. Vamos lá. Aí aqui, ó, mais uma. Ó, o mato, que é o sujeito, tinha invadido o terreno. Ter ou haver mais particípio do lado é voz ativa. Beleza. Aí agora aqui, ó, número 7. Documentos inúteis, que é o sujeito. Aqui vai aparecer o clássico o quê? Ser, sido e sendo. Ó, devem. Aí a gente envolve o ser queimados. Tá vendo? São 3 verbinhos. Então, documentos inúteis devem ser queimados em praça pública por alguém. Quando eu tenho esse ser, sido e sendo, ele é o elemento do meio. Você tem 3 verbos e ele é o do meio. Isso caracteriza a voz passiva analítica. Ser, sido e sendo. Ó, perceba, tem outro exemplo. Ó. Os conceitos sobre o papel da mulher no mercado de trabalho precisam ser revistos pelos políticos e pelos empresários. Isso é passiva analítica, ser, sido e sendo. Olha outro. Ó, o terreno tinha sido invadido pelo mato. Isso aqui é agente da passiva, né? Beleza. Só que aqui eu tenho ser, sido e sendo. Tá vendo? Mais uma vez, ó. São 3 verbinhos. O ser, sido e sendo, ele é o elemento do meio, tá? Então, isso caracteriza a voz passiva analítica. Ó, a presa estava sendo devorada pelo leão. Então, eu tenho o ser, sido e sendo. Tá vendo? Ó, 3 verbinhos. O sendo é o do meio, esse cara aqui é o agente da passiva e isso caracteriza a nossa querida e amada passiva analítica. Agora, Pota, ele disse assim, o leão, que é o sujeito, estava devorando a presa. Se o leão estava devorando a presa, o leão estava praticando a ação de devorar a presa. Aí você vai falar, Pota, a voz é ativa, show. O que você pode também considerar é que quando você tem o auxiliar mais gerúndio, só os 2, vai dar ativa. Show? Ó, a fã torcia pelo sucesso do lindo cantor. Se a fã torcia, a fã praticava a ação de torcer. Qual é a voz? Ativa. Beleza. Aí aqui, ó, tu vê que eu estava desorientado, porque a 13 e a 14 eu acabei colocando iguais, ó. Essa é muito boa, por quê? Porque ele disse que inúmeras cartas, que é o sujeito, foram deixadas, aqui auxiliar mais particípio, e elas foram deixadas pelos jesuítas, que é o agente da passiva. Tá vendo?
Essa é uma voz passiva analítica. É aquela que o Pota chama de voz passiva analítica perfeita, completa, dos sonhos. Porque a ordem bonitinha aqui seria: inúmeras cartas foram deixadas pelos jesuítas. Ou seja, invertendo, eu teria que os jesuítas deixaram inúmeras cartas. Beleza. Aqui é idêntica, né? Vamos só colocar aqui a passiva analítica. Peço perdão por essas repetições equivocadas, né? Ó, a 15. O atleta foi estrondosamente aclamado. Quando você diz que o atleta foi estrondosamente aclamado, você tem o auxiliar mais particípio. É hábito de algumas bancas colocarem entre o auxiliar e o particípio um advérbio, mas isso não deixa de caracterizar a passiva analítica. Ah, Pota, o agente da passiva está aqui, imaginário, né? O agente da passiva não está expresso, porque eu poderia dizer que o atleta foi estrondosamente aclamado pela torcida. Aí seria o agente da passiva. Mas o agente da passiva não está expresso, tá bom? A passiva analítica continua sendo. Aqui é a mesma coisa, ó. A decisão, que é o sujeito, será tomada após a reunião. Mas eu te pergunto, a decisão será tomada? Isso aqui é auxiliar mais particípio, Pota. Ela será tomada após a reunião pelo chefe. Aqui estaria o agente da passiva. Mas o agente da passiva não está expresso. Então aqui nós temos a voz passiva analítica. Beleza? Aí aqui é muito boa. A 17 e a 18, vocês têm que tomar um cuidado. Porque olha só, a 17, esses são exemplos do livro, tá? Então, essas duas estão prometidas para cair em alguma prova. Então, não erre. Ó, aquele escritor fez-se por si mesmo. Se ele fez-se por si mesmo, a voz é reflexiva. Ele praticou e sofreu a ação de se fazer escritor, tá? Essa eu acho muito boa. Eu costumo dizer que o por si mesmo entregou a voz reflexiva, tá? E a 18 também é bem interessante. A 18, para mim, é a melhor. Por quê? Porque a 18 gera muito erro. Porque, ó, sacrifiquei-me por ele. Ou seja, eu me sacrifiquei por ele. Se eu me sacrifiquei, eu pratiquei e sofri a ação de me sacrificar. A voz é reflexiva, tá, pessoal? Esse exemplo é do livro. Não é ativa. Aí por mim, tá lá no livro. Domingos Pascoal Segala, voz reflexiva. Show. A cidade estava sitiada, auxiliar mais particípio, pelo exército romano, agente da passiva. Então eu posso dizer que o exército romano sitiava a cidade. Nós temos a voz passiva analítica completa, né? Dos sonhos, né? Aqui é muito boa também, ó. Aquela cidade era povoada, auxiliar mais particípio, de milicianos ou por milicianos. Aqui eu sempre vou insistir. Aqui nós temos o famoso agente da passiva introduzido pela preposição de, que pode ser trocada por. Porque se aquela cidade era povoada por milicianos, é porque milicianos povoavam aquela cidade. Nós temos a voz passiva analítica, beleza? Aí aqui, serão feitos novos investimentos. Aí a minha pergunta foi, quem é o sujeito? Aí o povo falou, novos investimentos. Ou seja, novos investimentos serão feitos. Isso aqui é auxiliar, mas particípio. Aí você pode perguntar, Pota, cadê o agente da passiva? Ele não está expresso, porque eu posso dizer que novos investimentos serão feitos pelo governo, pela prefeitura, que seria o meu querido e amado agente da passiva. Mas essa configuração caracteriza a voz passiva analítica. Olha, como eu disse no início, que o Pota estava um pouco desorientado, tá vendo? Mais uma repetição em sequência. Ó, far-se-ão novos investimentos. O que esse C é? PA, partícula passivadora. Ah, por que partícula passivadora? Porque se aqui está far-se-ão novos investimentos, é porque novos investimentos serão feitos. Aqui é o futuro do presente, né? Farão. Ah, então, se tem partícula passivadora, é voz passiva sintética ou pronominal. Voz passiva sintética ou pronominal. Aí a 24. Já não se vêem locomotivas nas estações das cidades. Essa 24, ela é instrutiva, porque ela pode cair também em questão de sujeito. Porque se o cara pergunta para você, quem é o sujeito da 24? O sujeito da 24 é locomotivas, porque o C é partícula passivadora. Ah, por quê, Pota? Ó,
já não se vêem locomotivas. Então, locomotivas já não são vistas. Locomotivas já não são vistas. Se tem partícula passivadora, é voz passiva sintética ou pronominal. A 25 é interessante. Por quê? Porque ele disse que os boxeadores, que é o sujeito, encaravam-se friamente. Bom, se eles se encaravam, a gente pode dizer que um encarava o outro. Se encaravam, se agrediram, se xingaram, se ofenderam. Então aqui eu tenho a voz reflexiva, recíproca. Reflexiva, recíproca. Beleza? Aí ali, ó, a mesma coisa, ó. Os veículos se chocaram. Um se chocou contra o outro. Reflexiva, recíproca. E a 27? Os lutadores se abraçaram. Se eles se abraçaram, é porque um abraçou o outro. Voz reflexiva, recíproca. Agora aqui, pessoal, tem uma situação bem interessante que envolve função sintática. Primeiro a voz. Paulo será eleito deputado pelo povo. Aqui eu tenho auxiliar, mais particípio, mais o agente da passiva. Bom, isso é voz passiva analítica escandalosa. A mesma coisa aqui, ó. A demissão foi considerada auxiliar mais particípio, injusta por todos. Agente da passiva. Voz passiva analítica. O que eu quero acrescentar aqui para vocês e que vocês anotem é, se ele me pede a função sintática do termo deputado, Paulo será eleito deputado. Deputado é predicativo do sujeito, porque está qualificando o Paulo, que é o sujeito. A mesma coisa aqui, a demissão foi considerada injusta. Injusta tem que função sintática? Predicativo do sujeito, famoso PS, porque ele está qualificando a demissão. Então, cuidado, se vocês puderem anotar à parte essas duas funções sintáticas, o dia que cair, pode ser que alguém cometa algum equívoco. E a última, entregaram-se os prêmios aos alunos. Aí eu te pergunto, o que o C é? Você vai dizer para mim que é PA. Por que é partícula passivadora? Porque se ele disse entregaram-se os prêmios aos alunos, eu posso inverter para os prêmios foram entregues aos alunos. Logo, eu tenho a voz passiva sintética ou pronominal. Lembre-se, se tem partícula passivadora além de ter sujeito, a voz é passiva sintética ou pronominal. Beleza? Chegamos ao fim. Se você veio até o número 30, muito obrigado por assistir aos vídeos do canal Porta Concurseiro. Se você puder divulgar para sua mãe, para sua tia, para sua avó, quem tem celular, né, que possa se inscrever no canal, certamente você está ajudando o canal a continuar o crescimento. E Deus no controle sempre. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!